Pai do Senhor Cleice, Pai do Senhor Maria Helena. Ouça, só há vida, só há um remédio para esta ferida. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para todos. Você que vai nos ouvir, nós queremos falar desse Jesus, né? Esse Jesus que bota as coisas no lugar. Às vezes as coisas saem do lugar, né? Mas nós sabemos aquele que bota no lugar, porque aquele que foi para a cruz, ele sabe onde é o lugar das coisas. Ele soube o lugar até onde ele pôde ficar aqui na terra, o tempo. Eu admiro, falei domingo sobre aonde Jesus gostaria de passar o Natal. O aniversário de Jesus, ele gostaria de passar na sua casa. Eu perguntei isso para a igreja, né? Porque é uma coisa interessante, né? Que Jesus Cristo, quando ele saía de Cafarnaum e ia para Jerusalém, ele ficava muito na casa de Marta, né? De Lázaro, Marta e Maria. Porque ali tinha alguma coisa que ele gostava de ficar ali. Ali existia uma mulher chamada Maria que adorava ele aos pés. Existia uma pessoa preocupada em servir a ele, era hospitaleira. E existia um homem que era o sacerdócio que conduzia aquela casa, que Deus permitiu que ele morresse e ressuscitasse. Ou seja, ele fez daquela casa um testemunho. Amém? E qual é a casa que Jesus quer morar hoje? Amém? Na sua casa, na minha casa. Mas não é a casa de tijolos que Jesus mora. Jesus nasceu, ele nasceu do Espírito Santo de Deus. Ele nasceu do ventre de Maria, um ventre que estava sem fertilizar. Um ventre totalmente puro. Um ventre inocente. Um ventre sem pecado, porque não havia relações sexuais de José com Maria, né? E Maria foi escolhida por Deus. Jesus quer morar num ventre assim. Jesus quer estar pronto para nascer na sua vida, na minha vida, na vida de cada um daqueles que o busca, que o recebe, né? Eu acho interessante. Por que ele ficava na casa de Lázaro, Marta e Maria?
Porque ele quer fazer da casa um testemunho. O que o Espírito Santo, em Atos capítulo 1, versículo 8, diz? Descerá sobre ti o Espírito Santo, isso foi Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o ente que há de nascer será chamado Jesus Cristo. Agora, descerá o Espírito Santo é que gera Jesus. E como que Jesus gera no seu coração e no meu coração? É através do Espírito Santo. Né? E em João capítulo 3,16, ele diz que o Espírito Santo, ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. E é por isso que quando ele nos convence, nós nos arrependemos do pecado. E aí Jesus cura, perdoa, e nós tornamos um ventre puro aonde ele pode nascer. Eu gosto muito do livro de Atos, né, para poder especificar bem essa questão, né, porque o livro de Atos, Lucas, que era um médico detalhista, geralmente um médico é detalhista, né, e principalmente Lucas, porque escreveu o livro de Atos. Então eu vejo aqui em Lucas capítulo 1, versículo 8, né, primeiro no versículo 5 aqui, que eu acho interessante, que ele diz assim, porque João, Jesus disse, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois deste. Batismo aqui é o imerso. Mas como que você vai ser batizado do Espírito Santo? Aí no versículo 8, ele fala uma coisa muito importante. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Né? Testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Em Brasília, onde Maria Helena mora, na Barra da Tijuca, onde o Cleison está aqui nos visitando hoje, Cleison Melo, né? Onde visita. Também aonde Josete, também que está assistindo, né? Que mora ali na Engioca ainda, não sei se a Josete ainda mora na Engioca. Quer dizer, em vários lugares, Jesus Cristo, em qualquer lugar, Ele quer fazer de nós testemunha. Agora, o que significa essa testemunha, queridos? É a casa que ele quer morar, como diz Marta, Lázaro, Marta e Maria, ele sempre passava pela casa de Lázaro, Marta e Maria. E ele quis fazer dessa casa, porque ele confiava tanto, queria fazer testemunha daquela casa. Hoje em dia, a casa de Jesus somos nós. Que é 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. O que você vê aqui em 1 Coríntios 3,16? Eu vou botar aqui marcado aqui para a gente não sair de Atos também. 1 Coríntios 3,16. Diz assim, ó. 1 Coríntios 3,16. Vamos lá? Diz assim. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito de Deus habita em você. Então o Espírito de Deus entrou dentro de você, fertilizou você, fecundou você. Mas como é isso? Em Atos, lá novamente, quando ele nasceu do Espírito Santo, aí veio o dia de Pentecostes, que é o capítulo 2. E no capítulo 2, o Espírito Santo desceu sobre todos eles. E eles ficaram cheios do Espírito Santo. Ali foi a fecundação do Espírito Santo, para que Jesus nascesse no coração de cada um deles. Pastor, nasceu o Espírito Santo dentro, mas não é Jesus não está ali dentro. Vamos lá que a gente vai chegar lá. E aqui nós vamos aqui, Atos capítulo 2, aí depois que nasceu o Espírito Santo, que toda aquela, né, os apóstolos, né, perguntaram para Pedro, Pedro, o que a gente vai fazer, Pedro, agora? Como é que a gente faz? E Pedro respondeu, arrependei-vos, versículo 38, capítulo 2, arrependei-vos e cada um de vós sejais batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando você se arrepende, quando o seu ventre, ou seja, quando sua vida é perdoada por Cristo, você tem o quê? Uma novidade de vida. Jesus nasce em você. Pastor, mas aonde está escrito isso? Vamos lá em Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, depois eu vou comentar tudo isso com você. Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3 diz o seguinte, ó. Olha que bacana, eu acho essa Bíblia
A palavra de Deus é a coisa mais maravilhosa que você e eu temos, amados. Tem gente que não conhece Jesus, não conhece a Bíblia, não sabe que a palavra de Deus é a verdade. Olha no capítulo 3, no versículo, vou ler aqui, versículo 5 do capítulo, versículo 6 do capítulo 3 de Hebreus. Cristo, porém, como filho em sua casa, casa de Marta, Lázaro e Maria? Não. Cristo como filho em sua casa, vírgula, ponto e vírgula, a qual somos nós. Opa! Se guardamos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Jesus é o Espírito Santo. Ele está dentro de você, ele mora em você, mora em mim. E o que ele diz em Atos 1:8 que nós lemos lá? Que nós sejamos testemunhas. Da mesma forma que Lázaro, que morreu e se tornou um testemunho, e um testemunho tão forte, mano, mas tão forte. Lázaro foi um testemunho tão forte que no Evangelho de João, capítulo 2, pastor, o senhor usa muita Bíblia. Eu não gosto de usar tanta Bíblia, fica muita coisa para mim entender João, capítulo 12, pastor. Como é que pode ser isso? Vamos lá, depois eu vou falar mais algumas coisas para você e vou parar de virar a Bíblia. No capítulo 12, depois que Lázaro foi ressurreto, diz assim, 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta, como sempre, servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele na mesa. Lázaro, que já estava ressurreto, estava ali. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito preciosa, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se a casa com o perfume do bálsamo. Adoração. Lázaro, a testemunha. Uma casa que tenha testemunha, que tenha adoração. Você adora a Deus? Adora Jesus Cristo? É essa casa que Jesus quer morar e quer passar o aniversário dele, mas o aniversário dele é todo dia. Ele nasce todo dia dentro do meu, no seu coração. Essa é a vantagem de termos Jesus Cristo. Não tem cachorro aqui não. Eu estou no quarto da minha neta. Hoje eu tive que sair, tive um compromisso e estou no quarto da minha neta. Né? Deixa eu tirar aqui assim. Só um minutinho, queridos, que aconteceu uma... Então, só um minutinho, né? Então, eu estou falando aqui, João capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, que ressuscitou, né? Já li para vocês, né? Aí, no capítulo 12, no mesmo capítulo 12, né? Nós vamos ver aqui, ó, no versículo 9. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, só por causa dele. Mas não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram também matar a Lázaro. Porque muitos dos judeus, por causa de Lázaro, voltaram crendo em Jesus. Deus quer fazer da nossa casa um testemunho. Esse Jesus está dentro de você, ele quer se manifestar. O que é transbordar, ser cheio do Espírito Santo? É você quando busca a palavra de Deus, quando você está me ouvindo aqui agora, ouvir a voz de Deus, ouvir a graça de Deus, buscar na palavra de Deus e começar a receber essa unção de Deus, que desce aí na sua casa. Na sua casa é no seu local, mas que está sobre você, que está dentro de você, que vai fazer você transbordar. Você vai transbordar de tal forma que esse transbordamento do Espírito Santo vai fazer com que outras pessoas possam ver a glória de Deus em você. Vai ver o Jesus que está dentro de você, vai se manifestar às demais pessoas. E esse é o principal propósito que Deus quer das nossas vidas. Que nós sejamos testemunhas, como diz em Atos capítulo 1:8. Testemunhas, amados, é mostrar que dentro de você
tem esse Jesus maravilhoso. Esse Jesus que nasceu em Maria, nasceu dentro de você, porque você se arrependeu dos seus pecados, porque você preparou o seu coração para receber o Santo dos Santos, para você se tornar um santuário, como diz em 1 Coríntios 3,16, e aí esse Espírito Santo se manifesta de tal forma, curando pessoas, libertando, e a palavra que sai da tua boca, ela se torna uma palavra santa e separada, uma palavra preparada para converter vidas, porque, amado, Jesus não vai voltar mais aqui para este mundo. Jesus passou essa incumbência para a igreja, para mim, para você. Quem somos a igreja? A igreja não é as quatro paredes, a igreja é você, a igreja sou eu. E no livro de Efésios, mais um versículozinho só, Efésios capítulo 1, amados, Efésios capítulo 1, você vai ver também essa maravilha acontecer de uma forma que Paulo explica isso com muita verdade, né? Ele diz assim, ó, ele diz no versículo, vou ler o versículo 18, iluminados os olhos do vosso coração. Uma metáfora, né? Você não tem olho no coração, não tem? Mas tem sim. Teus olhos espirituais estão no teu coração. Aquele que vê Jesus, vê pelo coração. Jesus, quando nasce, ele nasce na sua vida. Aonde bate o coração? O coração é o lebe, que está no hebraico, que significa isso, amados. É maravilha, é glória, é verdade. E ele diz assim, para saberes qual é a esperança do seu chamamento. Qual é o seu chamado? O seu chamado, minha irmã Etiane, Deus te abençoe, fica na paz, querida. Qual a riqueza da glória da herança nos santos? E qual a suprema grandeza, Efésios 1,19 agora, e qual a suprema da grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Jesus está lá, ele foi para o céu, ele está à direita de Deus, mas deixou a incumbência para onde? Aí ele diz aqui embaixo, ele estava sentado nas regiões acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também em 2024, mas também nos séculos vindouros, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser Jesus o cabeça sobre todas as coisas, e depois disso, ele deu para a igreja, o qual a igreja é o seu corpo. Nós somos o corpo de Cristo. A plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Recebe essa palavra de Deus no seu coração. Seja um testemunho. Coma do rolo da palavra, da Bíblia. A Bíblia Sagrada. Essa palavra que traz vida para mim e para você. Que faz diferença na minha vida. No Fonseca, né, Josete? Glória a Deus. Que essa maravilha de Deus, ela quer inundar você, quer fazer você diferente, fazendo você uma pessoa cada vez mais criativa no reino de Deus, cheia da glória de Deus. Quando você abre a boca, mas você tem que ter certeza, como fé. Eu digo sempre que fé não remove montanhas. Pastor, que é isso? Fé não remove montanha, não. Porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz assim, ó, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, pequenininho, diga a um monte de problemas, abra a tua boca e fale. Se você dizer ao monte, ele se moverá. Então a fé não remove, você tem que dizer, falar, profetizar. Aí os problemas vão se ruindo. Por isso que a nossa boca, ela liga e desliga. Por isso que a palavra é a verdade. A palavra sua tem que ser sim, sim, não, não pode passar disso. E o que sai da tua boca, como diz Tiago, ela tem que ser coisa que edifica, porque você tem Jesus dentro de você, tem o Espírito de Cristo, que é Jesus, que é a casa, você é a moradia de Jesus. Amém, queridos? Fica com essa palavra de Deus no seu coração. Amém? Que Deus abençoe. Eu vou orar por você. Querido Deus, toma cada vida nas tuas mãos.
Faça, Senhor Deus, com cada um daqueles que estão aqui, Senhor Deus, ou que vão assistir quando eu colocar no YouTube. Esta palavra faça diferença na vida das pessoas. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, visita cada um deles e faça, Senhor Deus, o sobrenatural. Se tem algum problema, se tem alguma enfermidade, o Senhor é aquele que cura. O Senhor é aquele que toca na ferida e a ferida é sarada. O Senhor é aquele, Senhor Deus, que está vendo a mente que está triste, a cabeça, a mente da pessoa, Pai, que não está renovada, que está precisando de uma renovação, uma força, de uma posição, Senhor Deus, posicionamento em Cristo, ó Pai. É algo que muitos do passado conseguiram se posicionar, como Neemias, Pai, quando se posicionou, se tornou o homem que construiu as muralhas do templo de Jerusalém, onde todos estavam destruídos. Colocou também Daniel, que saiu da realeza de Jerusalém e foi como escravo para a Babilônia, mas se tornou, a posição dele era firme, de não se contaminar com as iguarias do rei, e ali ele se tornou aquele ícone de Deus que o próprio Nabucodonosor reconheceu, o Deus de Daniel. Faça de cada um dos teus filhos, ó Pai, cada vez mais forte aquilo que eles receberam, que é o Espírito de Cristo, que é Jesus Cristo. Manifesta a cura, libertação através desse Jesus. Eu repreendo todo mal também, todo espírito contrário na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, em todo lugar, na família, que a família seja abençoada. A família é construída por Deus, marido, mulher, filhos. Que Deus abençoe você, a sua família e a sua casa, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Fico feliz aí, Helena de Oliveira. Opa, Helena, Jesus abençoe, Helena. Estamos terminando agora. Né? Luana estava assistindo também. Ô, Luana. E Cleice, muito bom, Cleice. Deus abençoe. Maria Helena, lá de Brasília, Deus abençoe, querida. Que vocês sejam abençoados sempre. E a nossa Etiane, que assistiu também, não sei se está ainda aí. Etiane, Deus te abençoe. Abençoa Otávio, né? Abençoa teu filho, abençoa, Senhor, tua casa, em nome de Jesus. Jesus abençoe vocês. Fique na paz e na graça de Deus. Amém? Tchau, tchau. E amanhã, 6 horas da manhã, tem oração na igreja. Domingo, 9 horas, eu estou lá ministrando a palavra com vocês. E 18h30 também, ministrando a palavra. Com o maior carinho. Deus abençoe. Que Deus vos abençoe. Tchau, tchau. Tchau, Helena.